ao vivo aqui de Brasília, porque, Thaisa, ele também afirmou que recebe o apoio do presidente Lula, né? Ele disse que, olha, é inocente e ainda tem o apoio do presidente Lula, mesmo tendo sido retirado da liderança do Senado, do governo no Senado. Boa tarde para você, bem-vinda. Obrigada, Débora. Ótima tarde a você e a todos. Vamos, então, comentar um pouco sobre o que disse Jacques Wagner nessa entrevista à Rádio Baiana FM, em que ele comentou um pouco sobre o caso, né, essa apuração sobre o escândalo do Banco Master e seu vínculo com os ex-executivos de lá, né, e também, principalmente, com Augusto Lima, que é um dos ex-sócios de Daniel Worcar. Então, ele disse ser inocente em relação a esse escândalo e disse que, por ser investigado pela PF, os advogados orientaram ele a evitar comentar sobre esse caso, mas ele destacou uma frase que o próprio ministro André Mendonça, que é o relator do caso, usou ali no último documento que veio a público. Disse que o inquérito, a investigação serve até para afastar a culpa. Jacques também ainda comentou sobre o apoio que vem recebendo do chefe do executivo, o presidente Lula, e que tem sido bastante importante. Um apoio que, segundo ele, veio logo depois desse primeiro episódio ali da busca e apreensão pela Polícia Federal e também depois de deixar a liderança do governo diante, né, de toda essa divulgação do suposto envolvimento dele com o caso. Ele disse que o presidente Lula esteve em Alagoinhas recentemente para inaugurar um hospital e que durante seu discurso, né, na ocasião, teria falado, né, teria feito uma referência a Jacques muito carinhosa e elogiosa nas palavras dele. Também disse que tem certeza que vai provar a sua inocência, mas que no momento está focado na eleição. Ele, que é pré-candidato, né, ao Senado, disse que está muito agradecido ao carinho do povo no programa de governo participativo, por onde andou, e disse que não recebeu nenhuma queixa, nenhum problema. Pelo contrário, recebeu muitos vamos lá, ou seja, palavras de incentivo, né, para seguir com a sua pré-campanha. A PF, inclusive, né, nesse relatório que foi enviado ao Supremo Tribunal Federal, sustenta que esse vínculo de Jacques Wagner com Augusto Lima seria longo, duradouro, né, e seria um vínculo de muita proximidade. É citado, por exemplo, uma viagem que eles teriam feito junto com as famílias e que a esposa de Jacques Wagner envia uma mensagem para a esposa de Augusto Lima, dizendo que ama a família deles. Então, essa relação, pelos relatórios da Polícia Federal, se trata de uma relação de amizade muito próxima e com contatos sequentes, né? São mais de 70 ligações entre novembro de 2023 e maio de 2025, denotando aí uma relação de contato contínuo, inclusive com atualizações sobre o Banco Master, a situação dos acionistas e questões internas, inclusive, e também o andamento de pautas no Senado Federal. Portanto, o relatório da PF dá conta dessa relação de proximidade entre Jacques Wagner e Augusto Lima. Mas Jacques Wagner, então, nessa entrevista hoje, disse estar convicto de que vai provar a sua inocência ao longo de toda essa investigação. Débora. Muito obrigada, Thaisa Medeiros, que volta com a gente ainda no 360. Bom trabalho para você. Pedro Venceslau, ele vem para cá, que eu quero te ouvir sobre esse caso. Há quantos anos já, vou até dizer décadas, que você acompanha a cobertura do PT, né, de política e tudo mais. Boa tarde para você. Olha só, o senador Jacques Wagner, que é amigo pessoal de Lula, um dos maiores aliados, ele insiste ter o apoio de Lula. Thaisa contou pra gente. Ele havia dito já, logo que ele foi alvo da PF, que não deixaria a liderança do governo e acabou deixando, né? Tendo que deixar. Que apoio é esse a qual ele se refere de Lula a ele, Pedro? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos. Olha, é muito difícil saber qual vai ser o preço político da lealdade do presidente Lula. Porque a questão do Jacques Wagner não diz respeito apenas à eleição presidencial, mas, sobretudo, à hegemonia do PT baiano. O Jacques Wagner é uma das principais lideranças do PT no Estado, é candidato a senador, foi governador, está em primeiro ou segundo, dependendo do Instituto, nas pesquisas de intenção de voto.
Ou seja, a retirada de cena de Jacques Wagner nesse momento colocaria em risco o projeto do PT baiano e seria um abalo também para o próprio presidente Lula. Por outro lado, a permanência de Jacques Wagner pode ser um constrangimento que o presidente Lula terá que levar para toda a campanha eleitoral. Não se sabe até onde essa investigação vai chegar. A investigação vem avançando, vem constrangendo o Jacques Wagner e, consequentemente, o presidente Lula. O primeiro teste, a primeira prova de fogo vai ser a convenção do PT baiano que acontece amanhã em Salvador. O presidente Lula já havia confirmado presença, a equipe precursora da presidência da República, aquela equipe que vai antes para organizar o terreno, preparar os deslocamentos, etc., foi inclusive para a Bahia, porque uma viagem presidencial é um verdadeiro empreendimento, e estava tudo certo que os dois se encontrariam nesse palanque. Ainda está, não se desmarcou nada, pelo menos até o momento. Então, a expectativa é que o presidente Lula, Jacques Wagner e os demais líderes do PT baiano, o governador Jerônimo Rodrigues e o ex-governador Rui Costa, estejam todos no mesmo palanque, no mesmo palco nessa convenção, que vai, inclusive, homologar a candidatura de Jacques Wagner ao Senado. A expectativa é qual vai ser o tom do presidente Lula nesse evento. Porque no evento anterior, quando ele esteve ao lado do Jacques Wagner, no evento na Bahia, ainda era naquele momento que era possível fazer eventos oficiais, o presidente Lula surpreendeu alguns, mas não a outros, ao fazer uma defesa enfática do amigo que ele chama de galego. Foi uma defesa que foi vista quase como um ato de desagravo ao seu amigo de muitas décadas. Agora, vai o presidente Lula seguir nessa linha nesse momento? Ou será que o Jacques Wagner vai ficar num cantinho ali no palco, mais discreto, com uma presença mais discreta? Difícil, uma vez que ele é uma das estrelas do evento e candidato a senador. Se o presidente dobrar essa aposta, ele pode dar trabalho para os marqueteiros. Se ele tiver uma posição mais discreta, isso pode reduzir um pouco os danos. Mas aí tem um segundo momento, que aí sim a leitura política vai ser definitiva sobre o apoio e até onde vai o apoio do Lula. Estava programado que no dia seguinte ao evento da Bahia, uma comitiva com toda a elite política do PT baiano se deslocaria de Salvador para São Paulo para participar aqui do evento que vai acontecer, da convenção aqui do presidente Lula em São Paulo. A ideia, segundo Jacques Wagner disse para a rádio Baiana FM, ele disse nessa entrevista que ele estaria aqui em São Paulo, retribuindo a visita do presidente Lula em Salvador, junto com Jerônimo Rodrigues, Rui Costa e também estaria lá o Jacques Wagner. Virão para esse evento ou não? Se vierem, Jacques Wagner estará onde no palco? No centro do palco, ao lado do presidente Lula? Porque aí a gente não está falando mais de um evento que é regional. Nós estamos falando de um evento com caráter e aspecto nacional e qualquer gesto ali vai ser interpretado como uma decisão política do presidente Lula. Eles terão lugar de fala nesse evento? Provavelmente sim, mas quem do PT baiano vai ter esse lugar de fala? Jacques Wagner vai discursar num evento que vai ter transmissão, que vai ser observado por todo o Brasil e também até no exterior? Essa é uma questão que ainda não se sabe. Vamos observar esses gestos políticos nesse final de semana, porque a política é feita de gestos. Jacques Wagner tem insistido e dobrado a aposta na relação com o presidente Lula. Fez isso naquele primeiro momento, quando disse que não deixaria a liderança do governo. Deixou a liderança do governo. Apostou e disse numa entrevista, logo depois daquelas primeiras revelações das investigações, que tinha o apoio do presidente Lula para ficar no cargo de líder do governo. Constrangeu o presidente Lula, acabou tendo que deixar o cargo depois de uma conversa olho no olho com seu amigo de mais de 40 anos. Mas e agora que a investigação avançou? Os detalhes são muito constrangedores. E os detalhes, de certa forma, eles anulam a vantagem que o PT tinha ou esperava ter na disputa presidencial, na narrativa sobre o Banco Master. Porque existem muitas evidências, muitos indícios, muitas gravações que implicam o Flávio e aliados do Flávio. O bolsonarismo estava perdendo essa batalha narrativa, mas agora ganha munição para pelo menos chegar na disputa em pé de igualdade.